imagine por um instante que você está sozinho, sem barulhos, sem obrigações, sem distrações, apenas você e seus pensamentos. O que acontece dentro de você quando o mundo silencia? Para muitos, o silêncio é insuportável, e é nesse espaço que a ansiedade grita. Mas o que ela realmente quer dizer? De acordo com Gabor Maté, a ansiedade não é um inimigo. Ela é, na verdade, uma mensageira. Um sintoma de algo muito mais profundo, que raramente tem a ver com o agora, mas quase sempre com o passado, que se recusa a morrer. Quando sentimos ansiedade, muitas vezes estamos inconscientemente revivendo memórias emocionais de dor, abandono, rejeição e insegurança. São feridas antigas, mas que continuam abertas, pulsando de dentro para fora. Maté aponta que, em nossa cultura ocidental, aprendemos desde cedo a reprimir nossas emoções. Crianças são ensinadas a engolir o choro, a não fazer drama, a serem boazinhas. A mensagem é clara: expressar dor é errado. E assim, uma geração após a outra, pessoas crescem acreditando que sentir é um erro, que a vulnerabilidade é fraqueza. Mas o corpo não esquece, o corpo guarda. Ele registra cada pequena injustiça emocional como se fosse um corte na pele da alma. O resultado disso? Uma epidemia silenciosa de pessoas ansiosas, exaustas, desconectadas de si mesmas. Gabor Maté nos faz enxergar que a ansiedade não surge do nada. Ela é um acúmulo, um copo emocional que transborda após anos de negligência emocional. E o mais perturbador: quanto mais ignoramos os sinais, mais intensos eles se tornam. Mas como chegamos a esse ponto? Como nos afastamos tanto de quem realmente somos, a ponto de sentir pânico por simplesmente estarmos sozinhos com nossos próprios pensamentos? Segundo Maté, isso começa na infância, no momento exato em que o amor é condicionado ao nosso comportamento. Se somos aceitos apenas quando obedecemos, sorrimos e agradamos, aprendemos a esconder partes de nós para garantir afeto. E esse esconderijo interno, esse teatro emocional constante, é terreno fértil para a ansiedade florescer. A criança que aprende que seu valor está ligado à sua performance se torna o adulto que vive com medo do fracasso, que sente ansiedade ao ser julgado, que vive refém da aprovação alheia, que nunca consegue relaxar, porque o descanso seria improdutivo. Maté revela que muitas pessoas com ansiedade são, na verdade, extremamente adaptadas. Elas aprenderam a se moldar tão bem às expectativas externas que perderam a conexão com seu eu verdadeiro. E é exatamente isso que torna a ansiedade tão sufocante. Ela surge quando a alma grita por autenticidade, mas nós respondemos com máscaras, com mais esforço, com mais autoabandono. O corpo começa a reagir com palpitações, insônia, agitação mental. Porque ele sabe que estamos nos traindo. A ansiedade é, portanto, uma reação saudável de um organismo que está em sofrimento. É a prova de que algo dentro de nós quer ser ouvido, reconhecido, curado. Neste ponto, precisamos compreender: não se trata apenas de química cerebral. Claro, fatores biológicos existem, mas Gabor Maté desafia a visão reducionista da psiquiatria moderna, que tenta tratar a ansiedade como um simples desequilíbrio neuroquímico. Para ele, o foco precisa estar na história da pessoa, no que ela viveu, no que ela foi forçada a esquecer para sobreviver. E assim, começamos a ver a ansiedade sob uma nova luz, não como um distúrbio a ser suprimido, mas como um alerta valioso, uma oportunidade de investigar o que foi reprimido, ignorado, mal interpretado, e, acima de tudo, uma chance de reconectar-se com quem realmente somos. As raízes invisíveis do sofrimento Gabor Maté nos leva a uma viagem pela psique humana, revelando como o sofrimento emocional muitas vezes está escondido sob uma superfície de funcionalidade. Pessoas que parecem ter tudo sob controle, frequentemente são aquelas que mais sofreram. São adultos que aprenderam a controlar tudo ao redor porque, em algum momento da infância, perderam o controle de si mesmos. E a ansiedade é a tentativa constante de não permitir que o caos interno escape. A infância é uma fase crítica. É ali que aprendemos quem somos e como o mundo nos trata.
E, principalmente, aprendemos se o mundo é seguro ou ameaçador. Quando uma criança cresce em um ambiente onde suas emoções não são acolhidas, onde chorar é motivo de punição ou vergonha, ela internaliza a ideia de que sentir é perigoso. Ela aprende a esconder, a mascarar, a fingir, e por trás desse fingimento nasce a ansiedade. Maté aponta que o trauma não é necessariamente o que acontece com a criança, mas o que acontece dentro dela como resultado do que aconteceu fora. Não se trata apenas de abusos físicos ou verbais, evidentes, mas também de traumas sutis, como a ausência emocional dos pais, o excesso de críticas, a constante pressão para performar. Esses traumas se acumulam, formam um solo psicológico instável e, com o tempo, colapsam em crises de ansiedade. O problema é que nossa cultura ainda idolatra a força, a produtividade, o sucesso e despreza a vulnerabilidade, o choro, o não saber. Isso empurra as pessoas para uma constante negação de si mesmas. Ao invés de ouvirem seu corpo, preferem medicá-lo. Ao invés de acolherem seus sentimentos, os reprimem. Mas o corpo grita. Ele se comunica por meio da ansiedade, das dores crônicas, das doenças autoimunes. E cada sintoma é uma tentativa desesperada de chamar a atenção para o que foi esquecido. Segundo Maté, o ser humano moderno está desconectado de si mesmo, de sua história, de sua dor. Vivemos em uma sociedade que promove distrações constantes, vícios silenciosos e uma espiritualidade superficial. Tudo isso para evitar o confronto com a dor. E é justamente essa fuga que perpetua a ansiedade. Quando uma pessoa ansiosa busca ajuda, muitas vezes ela recebe apenas paliativos, remédios, técnicas de respiração, sugestões para pensar positivo. Mas o que ela precisa de verdade é ser ouvida. Precisa mergulhar em sua própria história. Reviver, sim, o que foi doloroso, mas agora com a chance de olhar com outros olhos, com compaixão, com presença, com verdade. Maté acredita que o processo de cura passa pelo resgate da verdade interna, pela coragem de sentir o que foi negado, pela libertação das máscaras. E isso não é fácil, porque o mundo cobra performance, e a cura exige pausa. O mundo cobra produtividade, e a cura exige introspecção. O mundo cobra sorrisos, e a cura exige lágrimas. É nesse embate entre o mundo externo e a realidade interna que a ansiedade se intensifica. Quanto mais você tenta se encaixar, mais seu corpo te avisa que algo está errado. E, infelizmente, muitos só escutam quando já estão no limite, em crises de pânico, em colapsos nervosos, em noites intermináveis de insônia. Mas a ansiedade, por mais dolorosa que seja, não precisa ser uma sentença. Ela pode ser um convite, um portal para o autoconhecimento, uma ponte entre o que você é e o que você foi forçado a ser. E é nesse ponto que a verdadeira cura começa. O corpo não mente. O corpo humano é uma máquina fascinante. Ele tem a capacidade de manter um registro de tudo o que vivemos, desde as experiências mais intensas até os momentos aparentemente insignificantes. Mas o que muitos não sabem é que, por trás de cada dor física, há uma dor emocional que precisa ser curada. Gabor Maté é enfático ao afirmar que a ansiedade e outros distúrbios emocionais não são meros acidentes biológicos. Eles são reflexos diretos de nossa história pessoal. O corpo nos dá sinais quando algo não está certo. Muitas vezes, esses sinais começam como leves desconfortos, mas à medida que ignoramos as mensagens, a ansiedade se transforma em sintomas mais graves, como insônia, síndrome do pânico, dores musculares, entre outros. É como se nosso corpo fosse um relógio que, a cada segundo, grava os acontecimentos da nossa vida. Quando ignoramos as emoções, o corpo começa a manifestar os traumas não curados. Maté, ao longo de sua carreira, observou que muitos de seus pacientes com ansiedade tinham uma história comum. Não haviam aprendido a expressar suas emoções de forma saudável. Eles eram pessoas que viviam para agradar aos outros, que não permitiam que suas próprias necessidades fossem atendidas. Essa desconexão entre a mente e o corpo cria uma tensão insustentável.
Porém, essa tensão não desaparece com o tempo. Ela se acumula e, eventualmente, explode em sintomas físicos. O que Maté nos ensina é que não há separação entre corpo e mente. Nosso corpo não mente. Quando ele fala por meio da ansiedade, ele está tentando nos lembrar que algo está errado. E se não ouvirmos, ele grita mais alto, até que não possamos ignorá-lo. Imagine que você está dirigindo um carro e o painel de controle começa a piscar. Você ignora o aviso achando que não é nada. Depois o carro começa a fazer barulho e você ainda ignora. Então o carro quebra. O que aconteceu? O que o carro estava tentando te dizer o tempo todo? Da mesma forma, nossos corpos emitem sinais. Se não os ouvirmos, o sistema entra em colapso. Isso acontece porque, desde cedo, somos ensinados a não confiar no corpo. Quando crianças, aprendemos a ignorar nossas necessidades emocionais para atender aos desejos dos outros. Se você cresceu com pais que não estavam emocionalmente disponíveis ou que exigiam sempre mais de você, a tendência é internalizar esses sentimentos de inadequação e medo. E à medida que crescemos, esses sentimentos se transformam em ansiedade, porque o corpo carrega toda essa carga emocional não expressa. A solução, segundo Gabor Maté, passa pela aceitação do corpo. Ele nos convida a ouvir o que ele tem a dizer, a reconectar-nos com nossas emoções e dar-lhes um espaço seguro para se expressar. O primeiro passo para superar a ansiedade é, então, parar de lutar contra o próprio corpo, parar de ignorá-lo e, ao invés disso, começar a tratá-lo com gentileza e atenção. A fuga da realidade, um dos aspectos mais dolorosos da ansiedade, é a maneira como ela distorce nossa percepção da realidade. Quando estamos ansiosos, tudo parece ser mais ameaçador. O futuro se torna uma névoa nebulosa, cheia de incertezas. As pequenas falhas se tornam grandes catástrofes. E muitas vezes, nos encontramos presos em um ciclo interminável de preocupação, como se o mundo fosse um lugar hostil. Gabor Maté sugere que esse ciclo de preocupação excessiva é uma forma de fuga da realidade. A ansiedade nos leva a criar cenários futuros que, na maioria das vezes, nunca se concretizam. É uma forma de autoproteção. Quando não conseguimos lidar com o momento presente, projetamos no futuro nossas maiores inseguranças. Mas isso é uma fuga. Fugimos do aqui e agora, fugimos do que sentimos, e nos perdemos em medos que não existem, em ansiedades que são fantasmas de nosso próprio inconsciente. A ansiedade, nesse contexto, se torna uma armadilha mental. Ela nos faz acreditar que o pior sempre vai acontecer. Nos faz viver em um futuro que nunca chega, mas que, de alguma forma, já nos corrói. Quando estamos ansiosos, temos a impressão de que perdemos o controle. Nos tornamos reféns de nossos próprios pensamentos, e isso nos impede de viver plenamente. O que Maté nos ensina é que, para superar a ansiedade, precisamos confrontar esse medo do futuro. Precisamos começar a viver no presente, a aceitar a imperfeição e entender que não podemos controlar tudo. Não podemos evitar que a vida tenha altos e baixos, mas podemos escolher como reagimos a isso. Podemos aprender a aceitar o medo sem deixá-lo dominar nossa vida. O papel do trauma na ansiedade. Quando falamos de ansiedade, não podemos ignorar a influência do trauma. Gabor Maté acredita que o trauma é a principal raiz da ansiedade, mas, ao contrário do que muitos pensam, trauma não se refere apenas a eventos extremos ou devastadores. O trauma pode ser também qualquer situação em que as necessidades emocionais de uma pessoa não foram atendidas. Por exemplo, uma criança que cresce em um ambiente onde seus pais estão emocionalmente ausentes ou onde suas necessidades afetivas não são reconhecidas, pode viver em um estado constante de insegurança. Ela aprende que o amor é condicional, que só é aceita quando atende às expectativas dos outros. Com o tempo, esse abandono emocional cria um vazio dentro dela, e a ansiedade é o mecanismo que ela usa para tentar preencher esse vazio. Outro ponto importante que Maté traz à tona é que os traumas emocionais não precisam ser lembrados conscientemente para afetar a vida de uma pessoa. Muitas vezes, essas experiências são enterradas no inconsciente.
mas continuam a influenciar nosso comportamento, nossas relações e, principalmente, nossa saúde mental. É por isso que a ansiedade pode surgir de forma inexplicável, mesmo que não haja uma causa clara e imediata. Superar a ansiedade, então, passa por reconhecer os traumas não curados, por aprender a lidar com as feridas do passado e dar espaço para que as emoções reprimidas possam ser liberadas. Não é fácil, mas é necessário para romper o ciclo da ansiedade. A jornada da cura à boa notícia é que a ansiedade pode ser superada. Mas para isso, é necessário estar disposto a enfrentar as verdades mais dolorosas sobre si mesmo. Gabor Maté acredita que o primeiro passo para a cura é reconhecer o que a ansiedade está tentando nos ensinar. Ela não é um inimigo a ser vencido, mas um mensageiro que nos diz que algo está desajustado em nossa vida. Caminhar para a cura exige autocompaixão, paciência e coragem. Requer a disposição de olhar para dentro, enfrentar os medos, os traumas e as memórias que tentamos esconder por tanto tempo. Mas ao fazer isso, começamos a abrir espaço para uma nova forma de ser, onde a ansiedade perde seu poder sobre nós. A cura não acontece da noite para o dia, mas é uma jornada que vale a pena ser percorrida. A verdadeira liberdade está em aprender a viver sem medo de sentir, em aceitar a totalidade de quem somos, com todas as nossas vulnerabilidades e imperfeições. A transformação da ansiedade, a verdadeira causa da ansiedade, nunca é simples. Mas, como Gabor Maté nos mostrou, ela é sempre ligada a feridas emocionais não tratadas. Ansiedade não é um distúrbio a ser suprimido, mas um sinal de que algo mais profundo precisa ser curado. Ao enfrentar o trauma, ao ouvir nosso corpo e ao aceitar nossas emoções, podemos transformar a ansiedade em uma fonte de crescimento e autoconhecimento. A moral da história é que não precisamos mais fugir de nós mesmos. Podemos sim aprender a viver em harmonia com nossas emoções. Podemos ser livres da ansiedade, mas isso exige coragem para enfrentar o que, por tanto tempo, evitamos. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.